Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz uma refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado do teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais novo estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, houve música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para festejar com os teus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho do pai. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é teu. Mas era preciso festejar e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Parecemos devotos de São Domingos Sávio. Hoje nós entramos na 4ª etapa da Quaresma. E essa 4ª etapa da Quaresma, ela nos apresenta a imagem do Pai misericordioso, do Deus que ama infinitamente, independente da infidelidade e do distanciamento de seus filhos. A parábola que acabamos de ouvir, Jesus conta lentamente essa parábola para que se faça entender aos fariseus e aos doutores da lei aquilo que ele veio fazer neste mundo. E para nós, esta parábola também
Jesus fala que tem 2 filhos, é Deus. Os 2 filhos são as expressões da humanidade que desconcertadamente se afastam de Deus. Mas Deus continua a buscar os seus filhos e esperar com alegria, amor e com momento de misericórdia. Então vejamos, a primeira leitura do profeta do livro de Josué aponta para nós a história que depois que o povo de Israel saiu do Egito, que vivia aprisionado, escravo, entraram no deserto. E durante 40 anos, esse povo foi conhecendo as amarguras do deserto, o murmúrio contra Deus e as lamentações. Porque o deserto nada tem a oferecer, a não ser sofrimento e morte. Só que o povo tinha a proteção de Deus, mas por causa da desobediência e do coração endurecido, provocado pelo pecado, o povo não sentia a presença amorosa de Deus. E durante 40 anos, muita gente nasceu, alguns morreram, e o episódio de hoje nos apresenta quando esse povo, renovado pelo sofrimento do deserto, chega à terra prometida. E a partir de agora, quem governa o povo é Josué. Moisés ficou no deserto e não entrou na terra prometida porque havia desobedecido a Deus. Então, Josué, que lidera o povo, começa a fazer agradecimento a Deus, retornar para Deus, olhar como Deus foi bom com Israel, protegeu, assegurou e fez com que eles chegassem à terra prometida. E na terra prometida, o maná já não caía mais, porque o povo plantou e começou a colher do seu próprio trabalho, da própria terra, os frutos que Deus lhe abençoava. E quando retornamos a Deus, são esses dons que nós recebemos. Às vezes, quando a gente retorna de uma amizade ou dentro de um relacionamento que os casais vivem e voltam para si, eles voltam com o pé atrás, porque têm medo, são inseguros e não confiam mais. Mas diante de Deus não. Deus é amor. E o povo, quando volta para Deus, não volta cabeça baixa, porque sabe que Deus nos acolhe, que Deus nos perdoa e que Deus nos ama infinitamente. E é justamente essa reconciliação que a liturgia fala para nós, de fazer o regresso a Deus, de olhar para Deus com o olho da verdade e também da piedade, olhar para Deus como um Pai que cuida, que zela e caminha conosco, e deixar de lado aquilo que nos atrapalha, o egoísmo, o orgulho, as vaidades que nos distanciam de Deus. Veja o exemplo do filho mais novo. Tinha tudo junto com o pai: a alegria, o carinho do pai, a proteção, não passava necessidade. Mas de repente o pecado habitou o coração daquele filho e ele sentiu a necessidade de ficar distante do pai. E as consequências disso foram devastadoras. Mas o filho mais novo reconhece que ao lado do pai a vida é mais tranquila e mais suave. Então volta arrependido, faz um caminho de regresso ao encontro do pai, mas não mais considerado o próprio filho, mas um servo. Veja a diferença dos sentimentos. Enquanto o filho retorna com o sentimento de escravo e servo, o pai continua esperando o filho. O Evangelho, ele apresenta para nós a parábola e nos dá indícios de entender que ao fim da tarde, esse pai ficava esperando o filho retornar para a sua casa. E um belo dia acontece. Qual é a reação do pai? É a mesma do filho? Não. O pai abre o coração,
O pai acolhe de abraços e beijos, e o filho se sente escravo do pai. Veja só a diferença do filho mais velho. É a expressão da humanidade, que tem a Deus, mas não sente Deus como pai, que cuida, que ama e que protege. O filho tem o pai como padrão, não como um querido, não como amável, não como afável, mas um padrão que lhe garante a subsistência e o trabalho. E o filho se revolta contra o pai, e o silêncio do filho é a tristeza do pai. Vocês imaginem que o filho mais novo é recuperado pelo pai, e aquele filho que permanecia junto ao pai perde o carinho do pai. Veja como a expressão da humanidade é dolorosa. Nós às vezes não sabemos nos contentar com aquilo que Deus nos oferece. Nós queremos sempre mais e exigimos de Deus que Ele realize na nossa vida, mesmo que seja para o nosso mal, a nossa vontade. Mas Deus, como Pai bom, Ele nos dá a medida daquilo que necessitamos e que é útil para a vida neste mundo. A segunda leitura da carta de São Paulo apresenta para nós a justiça de Deus. São Paulo diz: por causa da obediência de Cristo até a morte, Jesus realizou a justiça de Deus, e para ser justo é preciso realizar a vontade de Deus. Aí a gente traz à memória a figura de São José, homem bom e justo. José era justo porque obedecia a Deus, e a obediência de José a Deus lhe guardava, lhe garantia a felicidade e também a alegria. Por isso que José não era triste, por isso que José acolheu o projeto de Deus. E nós, para sermos justos diante de Deus, é preciso saber obedecer ao chamado de Deus. Deus nos chama todos os dias. Pecamos, erramos, nos distanciamos de Deus, mas Deus continua o mesmo. Aí a gente diz assim: olha, então eu vou pecar e depois volto para Deus. Pode acontecer, mas pode acontecer de você pecar tanto que gostar do pecado e não querer voltarmos para Deus e permanecer dentro do pecado. É isso que existe no orgulho. Há pessoas que são boas, generosas, mas alimentam o orgulho em si e não se aproximam de Deus, porque amam a justiça do orgulho, que é contrariar a vontade de Deus. Os nossos pecados que nós fabricamos a cada dia, é preciso que a gente examine, para a gente compreender quais são aqueles pecados que a gente alimenta no cotidiano e não nos aproximamos de Deus. Preferimos estar no pecado do que nos aproximar de Deus. A desobediência, a maldade, a falta de fé, a falta de amor à criatura e à criação de Deus. Quando nós maltratamos os animais, a natureza. Foi revelado agora esses dias que o nível dos oceanos estão subindo de uma maneira jamais pensada pelo homem. O homem imaginou uma coisa e a reação da natureza está sendo contrária às perspectivas que o homem tinha. Os desastres ambientais, os desastres ecológicos, eles aumentam a cada dia. É oportunidade para a gente voltar para Deus. É oportunidade da gente renunciar à prática do mal para viver um tempo de louvor e de esperança no Senhor. Agradecer a Deus pelo pão de cada dia, agradecer a Deus pela família que Ele nos deu, agradecer a Deus pela saúde que nós temos, agradecer a Deus por tudo que Ele nos oferece. Não é momento da gente ver um filme e
as nossas atitudes, os nossos pensamentos. E não começa tão longe, não. Começa dentro de casa, com quem a gente partilha o alimento, com quem a gente dorme debaixo do mesmo teto. Não precisa a gente começar lá no Japão, lá do outro lado do mundo. Comecemos pertinho de nós, quando chegamos na igreja, a maneira que tratamos o outro, a maneira que chegamos na vida do outro, a maneira como nos comportamos. Será que agradamos a Deus? Será que estamos no caminho de volta para Deus? Ou estamos tomando, como o filho mais velho, um caminho distante de Deus? Pensemos e refletamos sobre o nosso posicionamento nesta vida diante de Deus. Louvado seja o nosso